Ni hao, seja muito bem-vindo para mais uma aula de mandarim. Meu nome é Lin Kim e eu estou aqui para decifrar mandarim para você. E no vídeo de hoje vamos falar sobre se é possível ou não aprender mandarim e ser fluente em 6 meses. Porque essa é uma pergunta que eu recebo muito. Muita gente pergunta se é possível ser fluente em 6 meses. Olha, antes de mais nada, a gente precisa entender, né, o que é essa ideia de ser fluente. Porque se a gente pegar a definição da palavra fluência, a gente está falando de fluidez, tá? Diferente do que muitas pessoas acreditam, que ser fluente é saber tudo. Não existe essa ideia de saber tudo, né? Todo mundo, né, falta alguma coisa. Eu não sei tudo do português, né? Até hoje eu aprendo palavra nova em português, né? Senão não existiria dicionário, por exemplo, né? Agora, se não é saber tudo, o que é ser fluente? É ser fluido. É você ser capaz de manter uma conversa de forma fluida e natural. A fluência é isso. Se a gente parar para pensar, né, uma criança ali de 5, 6 anos de idade, essa criança na sua língua materna, ela é fluente? Definitivamente ela é fluente na sua língua materna. Mas ela sabe tudo? Claro que não. Você não vai chegar para uma criança de 5, 6 anos e começar a conversar com ele sobre biologia, engenharia, etc e tal, né? Então essa criança ela não tem capacidade de compreensão ainda, porque falta muita coisa. Porém, ela é fluente naquilo que ela sabe. Ela é fluente para falar dos brinquedos dela, do que ela comeu, do que ela gosta de comer, o que ela não gosta de comer, né? Das brincadeiras que ela gosta de fazer, enfim. Você vai perceber que dentro do vocabulário dessa criança ela é fluente, ok? Então a ideia, vamos partir daí, tá? Então, ser fluente nesse quesito, nesse sentido, é possível em 6 meses, né? A resposta é depende, tá? Depende do que, Lin? Cara, depende de como o aluno ele é, né? Qual que é o repertório do aluno? Se o aluno sabe estudar, esse aluno tipo assim, quais são as habilidades desse aluno e qual que é o ambiente que ele está inserido? Tudo isso conta para ele. Então, por exemplo, uma das coisas que é muito importante a gente saber para responder essa pergunta é se o aluno se ele já sabe o outro idioma ou não, ou se é o primeiro idioma estrangeiro que ele está aprendendo. Então, existe uma ideia de que todo aluno, para toda pessoa, né, o idioma mais difícil é aquela primeira depois da materna. Então, isso quer dizer o quê? Que quando você nasceu, você aprendeu a falar português. Quando você aprender um novo idioma, o primeiro que você aprendeu, o estrangeiro fora o português, vai ser mais difícil para você, porque você não tem repertório, você não tem ainda modos de pensar diferente em outro idioma. Agora, se você já aprendeu 2 idiomas, 3 idiomas e você vem aprender mandarim, por exemplo, vai ser mais fácil para você, porque você já aprendeu a pensar de diversas formas diferentes por saber esses outros idiomas além do português, que é a sua materna. Então, o repertório ele conta muito. Então, se você pegar um aluno que ele nunca aprendeu nenhum idioma versus um aluno que já aprendeu 2, 3 idiomas e fala bem, quando você dá o mandarim na mão desses dois alunos, existe uma tendência que o aluno que sabe 2, 3 idiomas tenha maior facilidade do que o aluno que está indo pela primeira vez aprendendo um idioma estrangeiro. Entende? Então a questão não é se o mandarim ele é possível. A questão é se o aluno ele tem repertório para aprender um idioma como o mandarim. Entendeu? Agora, eu não estou dizendo também que vai ser impossível você que só fala português aprender mandarim. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que existe uma probabilidade maior caso você já saiba outros idiomas, né? Então, isso é meio lógico, né? Então, a pessoa que fala outros idiomas, ela tem uma facilidade maior de aprender mais idiomas. Tudo por conta do repertório, porque nós aprendemos através de comparações. A gente pega aquela informação, transforma no que a gente já sabe, a gente olha para o que a gente já sabe e a gente aprende comparando com o que a gente já sabe, tá? Então, o aprendizagem de idioma ele é dessa maneira, tá? Agora, outra questão também, para a gente afirmar se é possível ou não ser fluente, são 3 coisas, tá? São 3 coisas. O primeiro existe uma imersão dentro desse programa de 6 meses, né? Por quê? Uma pessoa que está aprendendo mandarim aqui no Brasil é diferente de uma pessoa que está aprendendo mandarim na China, por exemplo. A pessoa que está lá na China, ela vai ter uma chance maior de aprender mandarim mais rápido. Por quê? Porque ela está vivendo literalmente num ambiente onde todo mundo fala mandarim.
Então, se a pessoa vai no mercado, precisa de mandarim. Se a pessoa vai na padaria, precisa de mandarim. Se essa pessoa vai no shopping, precisa de mandarim. Se a pessoa vai... Qualquer lugar que ela vai precisar do mandarim. Então, essa imersão, ela funciona muito bem. Por isso que o intercâmbio ele funciona tão bem. Porque você está dentro daquele ambiente, né? Que vai te forçar a pensar, a usar mandarim o tempo inteiro. Coisa que vai ser um pouco mais difícil se você estiver estudando no Brasil, por exemplo. Né? No Brasil vai ser ao contrário. Onde você vai, né? Você sai na rua, é tudo em português. Lógico que vai ficar mais difícil, então, você aprender mandarim num país que não fala mandarim, tá? Então, intercâmbio é uma das coisas que mais funcionam, que traz mais resultado por conta dessa imersão, por conta dessa ambientação. Então, a gente precisa avaliar se o aluno tem essa ambientação, né, imersiva ali. Se ela tiver, ok, ela vai ter mais chances. Então, em 6 meses, ela pode ter uma grande diferença. Agora, se a pessoa não tem, vai ficar um pouco mais difícil, talvez, ela conseguir, tá bom? Agora, é possível? Claro que é, né? Tem alunos, né, que em 6 meses tiveram um salto enorme, assim, né, dentro do idioma. Então, não estou dizendo que é impossível, mas estou dizendo que é um pouco mais difícil do que para quem está vivendo na China, morando por 6 meses lá, entendeu? Então, estamos falando aqui das possibilidades, tá? Agora, qual que é o segundo ponto, né? Que seria um estudo ativo de forma intensiva, tá? O que é um estudo ativo? O estudo ativo é quando você presta atenção e você tem o foco total daquilo que você está aprendendo. Diferente de um outro tipo de estudo, que seria o estudo passivo. O estudo passivo é quando você está sentado e absorvendo toda aquela informação. Por exemplo, você que está me assistindo, você pode usar esse vídeo aqui com um estudo ativo ou passivo. O estudo passivo é você simplesmente, né, sentar, cruzar os braços e assistir esse vídeo aqui sem fazer uma única anotação. Agora, se você está fazendo um estudo ativo, é você pausar o vídeo e aí você começa a pensar, refletir, você começa a achar estratégias, ou você começa a anotar as coisas que eu estou falando, seja nesse vídeo ou alguma outra aula do canal, e você percebe que você começa a refletir todo aquele insight, né, toda aquela informação transformando em insight para você. Aí sim você está usando esse vídeo, né, ou outro vídeo, em um estudo ativo, onde você está usando toda essa informação como ferramenta para você. O passivo não, o passivo já você só está recebendo a ferramenta, mas você não está fazendo nada com a ferramenta, tá? Então essa é a diferença do estudo ativo e passivo. Então, assim, se o aluno dentro desses 6 meses, né, ele tiver um estudo ativo de forma intensiva, existe uma chance maior. Porque 6 meses por 6 meses não quer dizer nada, né? 6 meses quer dizer o quê? Né? A pessoa estuda quantas vezes na semana? Uma vez na semana, né? É diferente da pessoa que estuda todos os dias durante 6 meses. Né? Então, os 6 meses, você percebe que os 6 meses, então, não tem muita relevância? É o quanto que você estuda dentro desses 6 meses. Entende? E não os 6 meses passados. Não é que você vai lá e se inscreve num curso e 6 meses você vai estar falando. Não, peraí, você precisa estar participando daquilo de forma ativa. É isso que eu estou falando, tá? Então, você está estudando todos os dias? Quanto tempo por dia? Quantas horas? Né? Quantos minutos? Quantas horas? Né? E tudo isso vai fazer diferença na somatória dos 6 meses. Tá? Obviamente que quanto maior o tempo, né, que você está se expondo ao idioma, maiores são as suas chances de evoluir. Tá? Então, ser fluente em 6 meses, né, você tem que pensar também na quantidade de horas que você vai investir ali durante o seu dia a dia, tá bom? Então, assim, estudo ativo de forma intensiva é o segundo ponto onde pode aumentar as suas chances disso acontecer, tá? E antes de eu falar o terceiro e o último ponto, não se esqueça de dar um like se você está gostando do vídeo e se inscrever no canal, que toda semana nós temos vídeo novo. É uma coisa que para você não custa muita coisa, ou melhor, não custa nada para você, mas para mim tem um valor imensurável, ok? Bom, então o terceiro ponto é ter aula, de preferência, com professores nativos e que tenha uma boa didática, tá? O que eu vejo as pessoas errando muito nessa questão de escolher um professor que tenha didática. Por quê? Muitas vezes a pessoa fala assim, olha, Lin, isso acontece muito, tá? Ai, porque eu fui estudar mandarim com o pai do amigo meu que é chinês, né? Um conhecido meu que trabalha na loja, um sei lá quem que tem uma lanchonete, que tem um restaurante, com o filho de não sei lá quem, porque é amigo que a gente conheceu sei lá onde. Cara, não querendo desmerecer essas pessoas, mas saber falar um idioma
não quer dizer que essa pessoa sabe ensinar o idioma. Senão qualquer pessoa aqui no Brasil poderia ensinar português para mim, né? E eu já peguei professores ótimos, assim como peguei pessoas que não sabiam ensinar nada em português, né? Não é porque a pessoa é fluente no português que ela vai saber me ensinar português. Assim como o mandarim. Não é porque a pessoa é nativa e sabe falar mandarim que ela vai saber te ensinar mandarim, tá? Então, um grande ponto importante é essa pessoa ter didática para ensinar mandarim para brasileiro. E o segundo ponto seria, tipo, de preferência, essa pessoa ser nativa. Por quê, né? Não estou dizendo que nenhum brasileiro professor que não seja nativo, ela não saiba ensinar mandarim. Não é isso. Mas a questão é muito mais difícil você pegar um professor brasileiro que tenha o mesmo nível de conhecimento técnico de forma minuciosa como um professor nativo, porque o professor nativo ele vive aquilo, cara. Desde a infância, o professor nativo ele tem a sua língua materna como o mandarim, né? Então, toda a entonação, bom, todos vocês sabem, né, que estão assistindo aqui, provavelmente vocês querem aprender mandarim, vocês sabem que o mandarim ele é um idioma tonal. Para você chegar numa pessoa, né, ou num nível que consiga te transmitir todo o conhecimento de entonação, ou melhor, na hora dele falar a palavra em mandarim, ela conseguir passar para você 100% correto, é muito difícil, né? Então, assim, pegar um professor que seja nativo, ele vai eliminar a chance de você pegar a pronúncia errada, né? Então, isso pode acontecer. Então, às vezes, a pessoa pode até falar muito bem mandarim, mas ela possui uma pronúncia errada, né? Então, é um conselho que eu dou para você, tá? Agora, existe professor brasileiro que fala 100% correto o mandarim? Existe também, né? Existe também. Só que saiba escolher, tá? Então, se você quer, não, eu quero professor brasileiro, beleza. Então, procura alguém que tenha uma boa pronúncia, um bom conhecimento técnico no mandarim e que tenha uma boa didática, tá? Assim como não são todas pessoas nativas, né? Todos professores nativos que têm uma boa didática também. Ou seja, você tem que achar uma combinação dos dois, que essa pessoa ela tem ali, né, um conhecimento de ensinar, saber ensinar, né, didática, e essa pessoa também ela precisa ter uma pronúncia boa, ela tem que ter uma vivência do mandarim, né? Às vezes a pessoa fez um intercâmbio de 6 meses, um ano na China, volta e aí quer dar aula para você. É diferente de um professor, por exemplo, que vive de fato o mandarim, né? Então, por exemplo, eu até hoje eu converso com meus pais só em mandarim. Meus pais não falam português direito. Eu preciso estar o tempo inteiro traduzindo para eles quando eles vão no médico, que eles precisam resolver alguma coisa no banco, por exemplo. Quem tem que acompanhar sou eu. Então, eu sirvo de tradutor para os meus pais, né? Desde pequeno. Então, eu estou sempre falando mandarim com eles, né? O tempo inteiro. Se eu vou mandar uma mensagem, eu estou mandando em mandarim, né? Então, às vezes, um professor que não seja nativo, talvez ele não tenha essa vivência, né? Que eu possuo. Ou que o professor nativo possui, tá? Então, tudo isso tem que entrar na sua escolha do professor, tá? Então, assim, é muito importante que a gente tenha, então, esses 3 pontos ali, tá? Então, recapitulando, o primeiro é imersão, né? Se existe imersão ou não, possibilidade disso. Além não tem possibilidade de imersão, cara, então você precisa montar uma bolha em mandarim para você. Música, filmes, séries, né? Então, você, tipo, dentro do digital, você consegue fazer isso com muito mais facilidade do que 10, 15, 20 anos atrás. Então, hoje você tem muito mais conteúdo, muito mais plataformas que podem te ajudar nisso, tá? Então, tenha em mente que uma imersão, seja ela uma imersão real, você estando no lugar, seja ela uma imersão simulada, né, através da internet, tá? Então, tem que ter essa imersão. O segundo é o estudo ativo de forma intensivo, né? Ou seja, quanto mais você estudar, quanto mais você se expor, melhor vai ser seu resultado. E o terceiro é aula com professores nativos que tenha uma boa didática. Então, se você tiver a junção desses três, aí sim a gente pode chegar na fluência em 6 meses. De novo, a fluência não estou dizendo de saber tudo, não é isso que eu estou falando, mas ser fluente dentro daquele nível que você está. Ou seja, existe fluência no nível básico, então você pode ser fluente no básico, você pode ser fluente no intermediário e você pode ser fluente no avançado, tá? Então, para todas as fases, a fluência acompanha você.
Tá legal? Assim como uma criança. Quando uma criança aprende o seu idioma, essa criança ela é fluente desde o comecinho, desde criancinha, 5, 6 anos já é fluente. Ela vai crescendo, ela vai aprendendo mais coisa e ela continua sendo fluente. Só que o nível de conhecimento dela, o nível de vocabulário dela vai aumentando. Então é essa maneira que deve ser também para você que está buscando aprender mandarim hoje. Então espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima. 谢谢，再见。